Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades das pessoas da Holanda, as curiosidades que elas têm quando a gente diz que a gente é brasileiro. Exatamente. Aquilo que eles perguntam pra gente, quais são as Situações que a gente já dúvidas. passou e que a gente sabe que algumas pessoas que são do Brasil e que vivem aqui também passaram por coisas parecidas, então a gente decidiu fazer esse vídeo. Tem quase um ano de perguntas Quase um ano aí. de Holanda. É isso aí. Mas, né, nós fomos um pouco interrompidos pela pandemia, né, então o contato social ficou meio restrito, né, meio escasso, não só aqui, mas enfim. Exatamente. Vamos lá para a primeira pergunta. Assim, pra mim não é tão comum, mas pra Larissa é assim, todas as vezes é a mesma pergunta. Que é... A de espanhol? É. As pessoas acham que a gente fala espanhol, Exatamente. gente. Ubers que eu já peguei, que as pessoas, nossa, você é do Brasil, porque quando eu chamo um Uber aparece a bandeirinha lá do Brasil, né, enfim. Você fala espanhol, habla espanhol, aí eu fico, não, eu respondo em inglês que não. Exatamente. A gente fala português. Aí as pessoas ficam meio assim, até mesmo no meu curso de styling também tinha uma mulher lá que ela era espanhola. Aí eu falei que eu era brasileira, né, na apresentação. Então a gente fala a mesma língua. Eu pensei, não, a gente não fala a mesma língua. E quando a pergunta é, você fala espanhol e não, a próxima pergunta é, mas você entende, então. Quando a gente foi abrir a conta no banco, Exatamente, o gerente do banco daqui. Exatamente. Assim, se não é na primeira pergunta, é na segunda, perguntando se a gente consegue entender. Então, dá até pra entender, né? Mas... Eu até falo um pouco. Ele fala espanhol, mas eu não falo. Então não adianta. Eu posso até entender, mas eu não vou saber responder. Exatamente. Bom, a segunda pergunta não é a mais frequente, mas é uma que a gente escuta bastante. É se a gente é do Rio ou de São Paulo. Também acho que são as cidades, assim, os estados, né, mais conhecidos do Brasil, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro. E então essa pergunta é meio frequente, quando a gente fala, brasileiro, e de onde? De São Paulo ou Rio de Janeiro? E isso quando não perguntam se a gente morava na praia. Também perguntam bastante, assim, você era São Paulo, Rio, você morava na praia? Não morava na praia, não. Eles têm essa visão de que o Brasil é um país cheio de praia, em todo lugar que você vai ter praia, é muito tropical, e nossa, não que a gente é de São Paulo, né, que não tem praia, mas a gente não morava na praia. E até um pouco surpreendente essa pergunta, porque aqui na Holanda, sei lá, 90% dos lugares você tem algum contato com o mar ou a água. Olá, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas assim, você não demora muito tempo pra ter um contato com uma praia ou uma coisa. Mas eu acho que o contato deles é menor pelo fato de aqui ser sempre muito frio, a maioria dos dias, né? Então eles acham que a gente vai pra praia sempre que dá, e, enfim. E o Rafael não gosta muito de praia, eu gosto um pouco mais. Mas acho que mesmo que a gente morasse perto da praia, talvez a gente não fosse. Uma vantagem é que a gente pode ir na praia com os animais, né? Isso é uma coisa que... que no Brasil não. A gente com o Bento aqui já foi na praia. Isso fica pra um outro vídeo de curiosidade. Exatamente. A próxima pergunta é um pouco exótica, mas ela também já foi feita. Se nós conhecemos a Amazônia... E se nós costumamos ver animais grandes, onça. Já perguntaram até se a gente já viu leão no Brasil. Leão é em savana. Não, a gente não é da África. Eu não sei, as pessoas têm às vezes uma coisa meio fantasiosa em relação a isso. Mas, realmente, um cara do Uber, ele perguntou pra mim, e como é a Amazônia? Eu pensei, verde, eu acho. Eu não conheço a Amazônia. Nossa, você não conhece a Amazônia? Eu falei, nossa, mas é que o Brasil é um país muito grande, entendeu? Eu sou de São Paulo, até chegar na Amazônia, né? Aquela coisa assim, não... eu mesmo, que já fui a Manaus, eu não tive a oportunidade de conhecer. Então é um asterisco ainda que eu tenho. Mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer, só pra poder responder esse tipo de pergunta, né? Porque é uma coisa tão representativa do Brasil. Só pra quando alguém perguntar, você sabe falar que foi. Próxima pergunta. A próxima pergunta, ela vem... Ela vem sempre junta com uma brincadeira ou com algum comentário sobre Little Trump, que
Eles perguntam do nosso presidente. E o seu presidente? Enfim, não posso dizer que é meu presidente, mas esse é um tema para outra situação, mas é sempre a pergunta que eles fazem é sobre o nosso presidente, sobre a comparação que é feita exterior com o Trump. Então essa é uma pergunta que é bem comum. Na verdade, aqui eles não são a favor do Bolsonaro, né, nem do Trump, então na maioria das vezes eles colocam isso numa conotação de brincadeira, de nossa, vocês são muito burros, vocês estão de mal. Tipo, zoando, nossa, vocês estão péssimos, não sei o que, ainda mais agora com a pandemia. E uma coisa engraçada, eu acho que eu já devo ter comentado em um outro vídeo, é que há um tempo atrás eu fiz uma consulta com a médica da família, e a primeira pergunta dela não foi nem se eu tava bem ou se eu tava mal, foi tipo, e o Bolsonaro? Foi, então tá bom, né? Então, tipo, beleza. A próxima pergunta é uma pergunta curiosa, porque a gente escuta às vezes e... enfim. Na nossa primeira... não sei se foi na nossa primeira semana, mas foi bem quando a gente chegou aqui na Holanda. Um amigo nosso, ele toca samba e convidou a gente pra ir num evento de samba onde teriam vários brasileiros. E a gente chega lá, somos brasileiros, mas a gente não sabe o quê? Sambar. A gente não sabe sambar. E aí algumas pessoas ficam meio chocadas. Nossa, mas vocês são brasileiros e não sabem sambar. Nossa. Não sabe dançar no geral. Não sabe dançar, né? Porque obrigatoriamente a gente tem que nascer sabendo dançar, sambar e jogar futebol. Mas, e essa pergunta voltou à tona porque agora na Holanda, agora nem tanto, mas umas semanas para trás liberaram alguns tipos de aulas em grupo e tudo mais. E aqui no nosso bairro tem um ginásio que dá aulas de dança. E eles dão aulas de zumba, eu acho. Eu não sei se é zumba, mas enfim. A gente tava indo no mercado que fica de frente com o ginásio e tava tocando música brasileira. De uva, não era? Não lembro. Eu não lembro, mas assim, era meio que era um ritmo meio de lambada, não sei o que. Por isso que a gente acreditou que era zumba. O céu da boca? Eu vou enfiar a uva na sua boca. Eu vou enfiar a uva no céu da sua boca. E aí a gente começou a dar risada, porque acho que eles dançam, mas não sabem nem o que significa, não tem a menor ideia do que fala. Mas é uma situação mais engraçada, né? Meio estereotipada, com pouco, certeza. Mas com certeza. Foi engraçado que a gente assim empurrando, literalmente a cena os dois empurrando o carrinho de compras, um olha pro outro e fala assim, o que é isso? O que tá acontecendo? É isso mesmo. A outra coisa é a próxima é uma curiosidade / pergunta / enfim, sobre futebol. Futebol mas é sempre direcionado ao Neymar. Assim, então se acontecer alguma coisa com o Neymar Neymar. E o Neymar? O Neymar fez tal coisa. Mas... estamos diretamente associados. Sei lá, acho que é o primeiro tema quando alguém não tem o que falar com você. E o Neymar? Não sei, isso graças a Deus não aconteceu. Deve estar bem. Mas também é uma coisa que pesa. Você já jogou futebol aqui com pessoas eu já joguei futebol aqui. Assim, é bem diferente, na verdade. Não futebol, né? Futebol é a mesma coisa. Mas eu digo em termos de organização, que eles vão jogar futebol, eles não têm esse costume de jogar em grupos grandes, em quadras pequenas, de bairro ou de condomínio. Eles vão jogar em lugares que são maiores, assim. O lugar que a gente foi jogar eram quadras, sei lá, muito grandes, tinham, sei lá, 12, 15 quadras num único lugar, então era bem... Então tem que correr muito mais do que você corria. Não é nem questão de correr, era questão de que era muita quadra mesmo. Então eu imagino que deva ser bem popular, porque tudo bem que a gente tava num momento de volta ali, da pandemia e tudo mais, mas eu imagino que em condições normais deve ficar bem cheio. E é isso aí. Gente, a gente ia falar de mais uma coisa, mas isso não é meio que uma curiosidade que eles têm, né? Que a gente sofre às vezes um pouquinho de preconceito por ser imigrante, principalmente nessa cidade aqui onde a gente mora, que é uma cidade mais interiorana, né? E, enfim, a gente não fala o holandês ainda direito, nosso holandês é macarrônico, mas a gente já está vendo isso aí, né? Aliás, vamos fazer outro vídeo
fazer outro vídeo da gente falando holandês. Pois é, dessa vez talvez a gente passe menos vergonha. Dessa vez a gente talvez fale algumas coisas que são certas. Talvez, não sabemos. Pelo menos o feedback do professor que a gente tá indo bem. É verdade. A gente já consegue fazer algumas coisinhas, tipo no mercado. A gente já sabe quando a gente é xingado na rua, por exemplo. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei pelo jeito que fala, mas não o que tá falando. Não, mas a gente já consegue entender o contexto das coisas. Pois é, gente. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente, por favor. Comenta se você tiver alguma sugestão de vídeo pra gente fazer relacionada aqui à Holanda. Não só a vida na Holanda, mas a vida em outra cultura, né? E se inscreve no canal, a gente deu uma sumida, mas... E fiquem no aguardo que logo a gente vai ter... a gente vai completar 1 ano de Holanda, agora em novembro. E aí a gente vai preparar um vídeo especial contando toda a nossa experiência de 1 ano aqui. Medo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.